A chuva caía sobre os telhados de ardósia da mansão Vasconcelos, como se tentasse apagar de uma só vez o brilho antigo daquela família. No quarto do segundo andar, Luiz Andrade mantinha o filho recém-nascido junto ao peito, protegendo o pequeno rosto contra o frio que entrava pela fresta da janela mal fechada. Fazia 3 dias que ela havia dado à luz, e ainda havia em seu corpo uma fraqueza funda, dessas que não se revelam em queixas, mas no modo lento de respirar. Mesmo assim seus olhos permaneciam firmes. Miguel Vasconcelos estava diante dela, impecável em seu terno cinza, com o rosto rígido de quem havia escolhido parecer cruel para não admitir medo. Atrás dele, Dona Helena segurava um rosário de pérolas entre os dedos, não por fé, mas por hábito de demonstrar superioridade. O bebê se mexeu soltando um som frágil, e Luísa baixou o olhar por um instante. Quando o ergueu novamente, viu no marido uma distância que não existia na noite em que ele prometera protegê-la contra o mundo. Você precisa ir embora, Luísa, disse Miguel, e a frase caiu sem tremor, como uma sentença ensaiada. O motorista pode deixar você na casa de alguma amiga, em uma pensão, onde quiser. Não há mais espaço para você aqui. Luísa não respondeu de imediato. Ela observou as mãos dele, as mesmas mãos, que haviam tocado a barriga dela semanas antes, fingindo ternura diante dos convidados. Havia ali uma covardia elegante, polida, quase limpa. Dona Helena deu um passo à frente, deixando o perfume caro dominar o quarto onde ainda havia cheiro de leite, remédio e flores murchas. Não faça cena, menina. Você sabia que este casamento nunca foi adequado. Miguel tentou ser generoso, mas uma família como a nossa não pode carregar alguém sem origem, sem dote, sem nome. Agora existe uma oportunidade real de salvar a Vasconcelos Holdings, e não será uma esposa pobre, com um bebê nos braços, que vai nos impedir. Luísa apertou o filho com delicadeza. A palavra pobre não a feriu como Dona Helena esperava. O que doeu foi o modo como Miguel desviou os olhos, quando ouviu a própria mãe falar do bebê como se ele fosse um obstáculo administrativo. Luísa lembrou da primeira vez que conhecera aquela casa, quando viera usando um vestido simples, sem joias, sem segurança, sem sobrenome revelado. Miguel parecera encantado por sua discrição, ou talvez encantado pela ideia de possuir uma mulher que não ameaçasse sua vaidade. Agora a máscara dele caía com serenidade monstruosa. Você está me expulsando 3 dias depois do nascimento do nosso filho, disse Luísa, e sua voz saiu baixa, sem lágrimas. Quero ouvir isso de você, Miguel, de sua mãe. Quero que olhe para ele e diga que está nos mandando embora. O silêncio que veio depois foi mais longo do que a chuva. Miguel respirou fundo, mas não olhou para a criança. Dona Helena inclinou o queixo, impaciente, como se o sofrimento alheio fosse uma demora inconveniente em um compromisso social. Miguel enfim falou, escolhendo cada palavra como quem assina um contrato. Eu assumirei as responsabilidades legais quando for necessário. Não faltará o básico para a criança. Mas minha vida não pode terminar porque você engravidou. A empresa está afundando, os credores estão na porta e Bianca Monteiro está disposta a investir desde que eu esteja livre de amarras constrangedoras. Luísa sentiu o nome de Bianca atravessar o quarto como uma lâmina fina. Não era surpresa completa, apenas a confirmação amarga de uma suspeita antiga. Durante meses, Luísa percebera telefonemas interrompidos, reuniões noturnas, mensagens apagadas e a forma inquieta com que Miguel falava de dinheiro. Ele, que nascera cercado por mármore e empregados, tremia diante da possibilidade de perder o sobrenome como símbolo de domínio. Ela poderia ter revelado quem era. Poderia ter ligado para Ernesto Andrade, seu pai, e comprado todas as dívidas dos Vasconcelos antes do café da manhã. Mas quisera acreditar que um amor verdadeiro não precisava saber o tamanho exato de uma fortuna. A mala deixada aos pés da cama era pequena demais para uma vida. Luísa reconheceu ali algumas roupas dobradas por Celina, a governanta, e não por Dona Helena. Havia fraldas, 2 mantas, um casaco antigo e uma caixa de madeira clara onde ela guardava cartas que nunca enviara. Nada de joias, porque as poucas que usava eram discretas e próprias. Nada dos presentes de casamento, porque Helena sempre dissera que pertenciam ao acervo da família. Luísa sorriu sem alegria diante daquela última mesquinharia. Celina apareceu no corredor com os olhos vermelhos, fingindo ajustar uma bandeja que não carregava nada. Trabalhava na mansão havia 30 anos e conhecia o som de uma injustiça antes mesmo que ela fosse pronunciada.
Dona Helena percebeu sua presença e lançou um olhar cortante. Vá cuidar da cozinha, Celina. Isto é assunto da família. A governanta baixou a cabeça, mas seus dedos se fecharam no avental. Luísa viu, e naquele pequeno gesto encontrou uma solidariedade que valia mais do que toda a prata da sala de jantar. Família, repetiu Luísa, olhando ao redor do quarto, onde passara as últimas semanas de gravidez quase sozinha. É curioso como essa palavra fica pequena quando vocês a usam apenas para proteger patrimônio. Dona Helena estreitou os olhos, ofendida não pela frase, mas pela calma com que fora dita. Miguel deu um passo tentando recuperar a autoridade. Não complique, Luísa. Você não tem para onde ir. Quanto mais digna for agora, mais fácil será para todos. Ela ergueu o rosto, e algo nele pareceu vacilar. Por um instante, Miguel se lembrou da Luísa que conhecera em uma biblioteca beneficente, organizando documentos de uma instituição de apoio a mães abandonadas. Ela falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Nunca se impressionara com o sobrenome Vasconcelos. Nunca pedira nada, nunca bajulara sua mãe. Talvez por isso ele a desejasse tanto no começo. Ela parecia uma vitória privada, uma beleza sem exigências, uma mulher que caberia em sua vida sem deslocar seus móveis internos. Ele só não percebera que confundira silêncio com submissão. Luísa levantou-se com cuidado, sentindo a dor atravessar suas costas e seu ventre. O bebê reclamou, e ela o acalmou com um murmúrio terno em português baixo. Miguel fez menção de ajudar, mas conteve o gesto. O que ainda restava observou. Aquela hesitação terminou de quebrar o que ainda restava entre eles. Luísa pegou a mala com uma mão e ajustou o filho no outro braço. Não pediu dinheiro, não pediu explicações, não pediu justiça naquela noite. Luísa guardou cada rosto. No corredor, os retratos dos antepassados Vasconcelos pareciam assistir à expulsão com a mesma arrogância pintada em óleo. Homens de bigodes severos, mulheres com gargantilhas pesadas, crianças vestidas como adultos em miniatura. Luísa passou por todos eles sem baixar os olhos. No alto da escada sentiu uma tontura súbita, e Celina correu para sustentá-la antes que Miguel se movesse. Dona Helena soltou um suspiro irritado. Não transformem isso em teatro. A jovem acabou de parir, senhora, disse Celina, com uma coragem que surpreendeu até a si mesma. A palavra senhora soou como uma acusação. Dona Helena empalideceu de raiva, mas Luísa tocou o braço da governanta, pedindo silêncio com um gesto, não por medo, e sim por estratégia. Havia momentos em que a dignidade precisava ser mais afiada que a fúria. Ao chegar ao saguão, Luísa viu que nenhum motorista aguardava na entrada. A promessa de Miguel era tão vazia quanto sua coragem. Do lado de fora, apenas a chuva e os faróis distantes de carros que atravessavam a avenida sem saber daquela queda. Miguel desceu alguns degraus atrás dela. Talvez esperasse que Luísa chorasse, implorasse, perguntasse como sobreviveria. Parte dele precisava disso para se sentir menos cruel. Mas ela apenas se voltou uma última vez. Nosso filho se chama Rafael, disse ela. Você ainda não perguntou. O rosto de Miguel sofreu uma contração breve. Rafael, repetiu ele, sem saber se pronunciava um nome ou uma culpa futura. Dona Helena interrompeu o instante. Nomes podem ser discutidos depois, Miguel. Agora deixe que ela vá. Luísa ouviu e compreendeu tudo. A porta principal se abriu, empurrada por Celina, e o vento trouxe a água fria para o mármore. Luísa saiu sem guarda-chuva. Cada passo no caminho de pedra parecia exigir do corpo uma força que ele ainda não possuía. Mas sua mente permanecia clara. Ela sabia que os portões tinham câmeras, sabia quais funcionários eram leais a Helena e quais ainda preservavam consciência. Sabia também que, a partir daquele minuto, qualquer gesto precipitado poderia destruir a vantagem silenciosa que mantivera durante anos. O mundo subestimava mulheres feridas. Celina correu atrás dela com uma manta maior, ignorando o chamado furioso de Dona Helena. Senhora Luísa, por favor, e leve também este telefone. O seu ficou no quarto, e eu temo que não devolvam. Luísa encarou o aparelho simples escondido entre as dobras do tecido. Nos olhos da governanta havia medo, mas também decisão. Obrigada, Celina. Um dia você entenderá o tamanho do que fez por mim hoje. Celina engoliu o choro. Acho que já entendo mais do que eles, minha menina. Os portões automáticos se abriram lentamente, como se a própria mansão relutasse em libertar aquela mulher que julgara fraca. Na guarita, o segurança Evandro desviou o olhar, envergonhado demais para cumprimentá-la. Luísa não o culpou.
Homens pequenos obedeciam ordens grandes para continuar alimentando os filhos. Ainda assim, memorizou o nome, a hora, a placa do carro de Bianca estacionado discretamente do outro lado da rua. Nada escapava a ela, nem mesmo naquela noite de sangue recente, leite materno e humilhação calculada. Quando alcançou a calçada, um sedã preto aproximou-se sem pressa e parou junto ao meio-fio. Celina, do alto dos degraus, pareceu prender a respiração. A porta traseira se abriu, revelando um homem idoso de cabelos brancos, vestido com sobriedade, os olhos úmidos sob sobrancelhas espessas. Augusto Farias, antigo advogado da família Andrade, inclinou a cabeça com reverência que jamais teria oferecido a Dona Helena. Senhorita Luísa, disse ele, a voz embargada. Seu pai mandou-me assim que recebeu minha chamada. Estamos prontos. Luísa fechou os olhos por uma fração de segundo. O nome pai atravessou sua armadura com uma ternura dolorosa. Ernesto Andrade a advertira contra aquele casamento, não por desprezar Miguel, mas por reconhecer nos Vasconcelos o cheiro antigo das famílias que confundiam educação com caráter. Ela se afastara do grupo Aurora para escolher a própria vida, para ser amada sem balanços patrimoniais sobre a mesa. Agora, com Rafael adormecido contra seu peito, aceitava a verdade que tentara evitar. Algumas portas só revelavam sua podridão quando se fechavam. Dentro da mansão, Miguel viu o carro preto e franziu a testa. Não reconheceu o motorista nem o homem que ajudava Luísa com deferência quase solene. Dona Helena também observou, mas preferiu interpretar a cena como caridade de algum conhecido miserável. Deixe, disse ela, puxando as cortinas. Amanhã ninguém se lembrará disso. Miguel, porém, continuou olhando pela fresta. Havia algo na postura de Luísa ao entrar no veículo que não combinava com derrota. Era a mesma calma que ele sempre confundira com falta de ambição. No banco traseiro, Augusto colocou uma toalha aquecida sobre os ombros de Luísa e outra sobre Rafael. O interior do carro cheirava a couro, cedro e segurança antiga. Não havia perguntas inúteis, apenas respeito. O doutor Ernesto está no heliporto particular, informou ele. Pediu que a senhora fosse examinada imediatamente pela equipe médica da família. Luísa olhou a mansão ficando menor pelo vidro molhado. Não ainda, Augusto. Primeiro, quero que você registre tudo. Horário, testemunhas, câmeras, nomes, cada palavra dita. Nada será movido sem prova. Augusto assentiu, e por trás da emoção surgiu o profissional que defendera império sem perder a alma. Já comecei. Celina enviou uma mensagem antes de abrir a porta para a senhora. Também temos acesso aos relatórios financeiros públicos da Vasconcelos Holdings. Há sinais graves de insolvência. Luísa acariciou o rosto do filho, que dormia ignorando o tamanho da tempestade em torno de seu berço invisível. Miguel pensa que precisa de Bianca para salvar a empresa, murmurou ela. Quero saber quem realmente a afundou e quem lucrou com isso. Enquanto o carro avançava pelas avenidas alagadas, Luísa permitiu que uma única lágrima caísse. Não era fraqueza, era despedida. Chorava pelo homem que Miguel prometera ser, pela casa que imaginara construir, pelo filho que um dia perguntaria por que o pai não o segurou naquela noite. Depois secou o rosto com as costas da mão e endireitou a coluna. A herdeira que ela havia escondido não nasceu naquele instante. Apenas voltou a respirar. E, quando Luísa Andrade respirava inteira, cidades inteiras aprendiam a escutar. Na mansão, Celina entrou na despensa e trancou a porta por dentro. Suas mãos tremiam ao discar o número salvo sem nome havia anos. Do outro lado, uma secretária atendeu com voz contida, e Celina falou baixo, como quem entrega uma chave guardada por décadas. Diga ao Sr. Ernesto que a menina saiu com um bebê. Diga também que Dona Helena e Miguel a expulsaram sob chuva, sem médico, sem carro, sem piedade. Houve uma pausa pesada na linha. Depois, uma resposta simples veio como trovão distante. Celina desligou e encostou a testa na madeira fria da porta. Sabia que nada naquela casa seria igual ao amanhecer. No salão, Dona Helena já falava ao telefone com Bianca, ajustando versões, apagando rastros, transformando crueldade em conveniência social. Miguel bebia conhaque diante da janela, repetindo para si mesmo que fizera o necessário. Nenhum deles imaginava que a mulher mandada embora com uma mala pequena era dona de chaves capazes de abrir cofres, tribunais e consciências. A noite ainda pertencia à chuva. O dia pertenceria a Luísa. O carro atravessou a cidade como uma sombra negra sobre rios de luz refletidos no asfalto molhado.
Luísa permaneceu em silêncio, com Rafael adormecido junto ao peito, enquanto Augusto fazia ligações curtas, todas discretas, todas carregadas de uma urgência que não precisava se mostrar. As ruas de São Paulo pareciam desconhecer a violência íntima que acabara de acontecer dentro da mansão Vasconcelos. Para os prédios acesos, ela era apenas mais uma mulher passando na noite. Para o Império Andrade, era a herdeira retornando ao centro do tabuleiro. Quando o carro deixou a avenida principal e entrou por uma alameda cercada de árvores antigas, Luísa sentiu o peso da infância aproximar-se. O portão de ferro da propriedade Andrade abriu-se sem ruído, revelando jardins amplos, fontes silenciosas e uma casa de linhas clássicas iluminada por dentro como um navio seguro no meio da tempestade. Ela não vinha ali havia quase 2 anos. Escolhera distância para proteger a liberdade que julgava ter encontrado no casamento. Agora retornava sem festa, sem triunfo, carregando um filho e uma ferida limpa demais para ser ignorada. Ernesto Andrade esperava na entrada, apesar da chuva fina que ainda caía. Era um homem alto, de cabelos prateados e postura severa, mas seus olhos perderam toda a dureza quando viram a filha descer do carro. Ele não olhou primeiro para a mala pequena, nem para os sapatos encharcados. Olhou para o rosto pálido de Luísa e para o bebê envolto na manta de Celina. Por um segundo, o homem que negociava portos, hospitais e bancos pareceu apenas um pai tarde demais diante de uma porta aberta. Minha filha, disse Ernesto, e essas 2 palavras carregaram mais dor do que qualquer discurso. Luísa tentou manter a compostura, mas seu corpo entendeu antes da mente que estava em território seguro. Augusto segurou a mala. Uma enfermeira aproximou-se com cuidado. Ernesto, porém, foi quem estendeu os braços, não para tomar Rafael, mas para amparar Luísa. Ela aceitou o apoio sem desabar. Havia orgulho nela, mas não aquele orgulho vazio dos Vasconcelos. Era uma dignidade construída para atravessar a humilhação sem permitir que ela virasse identidade. Dentro da casa, a equipe médica já aguardava em uma suíte preparada às pressas. Luísa foi examinada sob a vigilância silenciosa do pai, que obedecia aos limites da porta como se aquela madeira fosse uma fronteira sagrada. O médico confirmou exaustão, queda de pressão e risco de inflamação se ela não repousasse. Rafael estava saudável, pequeno e forte, com pulmões capazes de protestar contra o mundo. Ao ouvir o choro do neto, Ernesto virou o rosto. Augusto percebeu que ele chorava, mas fingiu organizar papéis para conceder-lhe privacidade. Depois do banho morno e dos curativos, Luísa sentou-se na cama com Rafael acomodado em um berço ao lado. A suíte era ampla, com cortinas claras e flores frescas, mas ela notou o excesso de cuidado como quem reconhece culpa materializada em objetos. Seu pai entrou apenas quando ela permitiu. Carregava uma bandeja com chá, embora jamais tivesse preparado chá para alguém na vida. O gesto desajeitado amoleceu algo nela. Ernesto colocou a bandeja na mesa e ficou de pé, esperando autorização para sentar-se como um empregado diante de uma rainha ferida. Eu devia ter ido buscar você antes, disse ele. Luísa tomou a xícara com as 2 mãos, absorvendo o calor. O senhor me avisou. Eu escolhi ficar. Ernesto apertou a mandíbula. Avisar não bastou. Miguel Vasconcelos tocou no que havia de mais sagrado em nossa família. Ele colocou minha filha e meu neto na rua. Luísa olhou para o bebê antes de responder. Não transforme isso em vingança, antes de sabermos a verdade inteira, pai. A raiva quer correr, mas a justiça precisa caminhar com provas. Ernesto conhecia aquela voz. Era a mesma que a filha usava aos 20 anos, quando corrigiram uma análise de risco que salvara o Grupo Aurora de uma aquisição desastrosa. Luísa sempre fora capaz de enxergar estruturas invisíveis por trás das emoções dos outros. Ele desejara que ela assumisse o comando cedo, mas ela se recusara a herdar um império antes de conhecer o mundo fora dele. Trabalhar em fundações, hospitais, arquivos sociais, sempre escondendo o sobrenome completo. Queria saber quem a respeitaria sem saber o preço de seu sangue. Eles não sabem, disse Ernesto quase com incredulidade. Não sabem quem você é. Luísa passou o dedo pela borda da xícara. Miguel sabe que meu pai é empresário, mas nunca perguntou mais. Sua mãe concluiu que silêncio era pobreza. O mundo dela mede pessoas pela necessidade que consegue enxergar. Augusto, sentado junto à escrivaninha, abriu uma pasta de couro. Talvez essa ignorância seja uma vantagem. Se os Vasconcelos acreditarem que a senhora está desprotegida, agirão com menos cautela. Luísa sentiu devagar, e a dor em seus olhos ganhou direção.
Na mesma noite, em outro ponto da cidade, Miguel permanecia acordado no escritório da mansão. A luz âmbar do abajur acentuava os sulcos de seu rosto, fazendo-o parecer mais velho do que era. Sobre a mesa havia planilhas, cartas de cobrança e um contrato preliminar enviado por Bianca Monteiro. Ele deveria sentir alívio. A esposa pobre partira. O caminho para a aliança financeira estava livre. Sua mãe enfim parara de pressioná-lo. No entanto, a imagem do sedã preto não saía de sua cabeça, nem o modo como Luísa dissera o nome Rafael. Dona Helena entrou sem bater, vestindo um robe de seda e uma serenidade cruel. Bianca confirmou o jantar de amanhã, disse ela. Precisamos mostrar unidade. Nada de arrependimentos no rosto, Miguel. Homens da nossa posição não podem vacilar por causa de lágrimas femininas. Miguel fechou a pasta com força. Ela não chorou. A frase escapou antes que pudesse ser filtrada. Helena ergueu as sobrancelhas, irritada com a relevância dada ao detalhe. Então melhor. Mulheres orgulhosas partem mais rápido. O que importa é que ela saiu. Miguel quase respondeu que Luísa não parecera partir, mas recuar. Havia diferença entre uma pessoa expulsa e uma pessoa que se retira para escolher o campo de batalha. Ele não verbalizou esse pensamento porque lhe pareceu absurdo. Luísa não possuía advogados poderosos, nem ações, nem aliados no mercado. Pelo menos era o que acreditava. Mesmo assim, a inquietação crescia. Dona Helena aproximou-se da mesa e tocou os documentos com desprezo técnico. Bianca trará capital, influência e portas. Você precisa parecer disponível, não quebrado. Bianca Monteiro recebeu a confirmação do jantar em seu apartamento suspenso sobre a cidade. Era jovem, elegante, hábil em transformar qualquer sala em palco. Filha de um especulador que enriquecera comprando empresas fragilizadas, ela aprendera cedo que compaixão era custo e imagem era ativo. Não amava Miguel. Via nele um sobrenome antigo, uma rede de contatos, uma carcaça aristocrática perfeita para revestir operações que precisavam parecer respeitáveis. Ao saber que a esposa havia sido retirada da casa, sorriu diante do espelho enquanto removia os brincos de diamante. Pobre Luísa, disse Bianca à assistente que organizava sua agenda. Algumas mulheres confundem casamento com abrigo. A assistente, Júlia, não respondeu. Conhecia a patroa o bastante para saber que qualquer comentário poderia virar arma. Bianca abriu uma pasta digital com dados da Vasconcelos Holdings. Havia dívidas, terrenos subavaliados, ações judiciais abafadas e um projeto de reestruturação que dependia de influência política. Ela não pretendia salvar Miguel. Pretendia capturá-lo. Quando a empresa respirasse por dinheiro seu, cada decisão dos Vasconcelos passaria por suas mãos finas e implacáveis. Na casa Andrade, a madrugada avançou sem sono. Luísa recusou sedativos fortes para poder amamentar Rafael e pediu a Augusto que trouxesse os relatórios disponíveis da Vasconcelos Holdings. Ernesto protestou, dizendo que ela precisava descansar, mas a filha apenas o olhou com calma. Fui humilhada hoje, pai, não incapacitada. Descansarei quando souber se meu filho foi usado como desculpa para cobrir crimes maiores. A frase encerrou a discussão. Ernesto sentou-se ao lado dela, não como chefe de um império, mas como aliado aceitando o comando legítimo de outra mente. As primeiras análises revelaram fissuras graves. A Vasconcelos Holdings havia perdido liquidez após uma sequência de aquisições de terrenos periféricos ligados a intermediários pouco transparentes. Empresas recém-abertas compravam áreas baratas, revendiam com lucro artificial e desapareciam antes de qualquer auditoria. Em 3 casos, comunidades inteiras haviam sido pressionadas a aceitar indenizações ridículas. Em outro, documentos de posse pareciam ter sido substituídos em cartórios menores. Augusto apontou as conexões com cuidado. Luísa ouviu tudo sem interromper, mas Ernesto viu a indignação silenciosa endurecer a linha de seus ombros. Esse padrão não é desespero, disse Luísa. É método. Miguel pode estar endividado, mas alguém o ensinou a transformar a crise em máquina de espoliação. Quer os nomes dos intermediários, os cartórios envolvidos, os advogados que assinaram cada transferência e os políticos que liberaram licenças em tempo recorde. Augusto anotou. Ernesto observou a filha com um misto de orgulho e tristeza. Ela voltara ao império, mas não por ambição. Voltava porque homens vaidosos haviam confundido sua paciência com vazio e sua ausência com fraqueza. Ao amanhecer, Luísa dormiu por poucas horas. Sonhou com a escada da mansão Vasconcelos, com retratos olhando de cima, com Miguel parado sem mover as mãos.
Ao despertar, encontrou Rafael acordado, encarando o teto como se aquele mundo claro ainda fosse uma surpresa. Ela o pegou no colo e sorriu pela primeira vez desde a expulsão. Você não nasceu para carregar a covardia de ninguém, meu filho, murmurou. Nasceu para saber que amor não é corrente, casa não é favor, e sobrenome nenhum vale mais que caráter. No café da manhã, Ernesto reuniu apenas 3 pessoas na sala menor da casa. Augusto, a médica da família, e Clara Menezes, diretora de estratégia do Grupo Aurora. Clara era uma mulher de 40 anos, olhar direto e lealdade construída em anos de decisões difíceis. Ao ver Luísa, não demonstrou espanto com a camisola simples nem com a aparência cansada. Apenas inclinou a cabeça. Senhora Andrade, o mercado aguarda há anos seu retorno. Luísa corrigiu com suavidade. O mercado pode aguardar mais um pouco. Primeiro, quero escutar as pessoas que a Vasconcelos tentou apagar. Clara abriu um tablet e apresentou dados sobre uma área chamada Jardim das Acácias, bairro popular onde dezenas de famílias estavam sob ameaça de despejo por causa de um futuro condomínio de luxo. O terreno constava como aquisição indireta ligada a Vasconcelos Holdings, mas parte dele integrava uma antiga reserva comunitária financiada por um programa social do Grupo Aurora. Luísa endireitou-se na cadeira. Esse projeto foi assinado pela minha mãe. O silêncio caiu pesado. A mãe de Luísa morrera quando ela era adolescente e tudo que levava sua assinatura tinha valor moral antes de patrimonial. Ernesto fechou a mão sobre a mesa. Se Miguel tocou em uma obra de Helena Andrade, eu destruo aquele rapaz hoje. Luísa sustentou o olhar do pai. Não, se destruirmos hoje, ele será vítima amanhã. Dirão que um bilionário esmagou uma família tradicional por ressentimento doméstico. Quero que os próprios atos deles falem. Vamos proteger as famílias primeiro, congelar as transações depois e revelar a minha identidade apenas quando eles não tiverem para onde fugir. Clara sorriu de leve. Era a primeira vez em anos que via alguém comandar Ernesto Andrade sem levantar a voz. Enquanto isso, a mansão Vasconcelos preparava-se para receber Bianca. Dona Helena supervisionava flores, louças e lugares à mesa como se arrumasse um altar para a salvação do próprio orgulho. Ordenou que retirassem qualquer objeto de Luísa do quarto de Miguel e mandou Celina queimar papéis antigos encontrados nas gavetas. Celina obedeceu apenas pela metade. Separou cartas, recibos médicos, um par de sapatinhos de bebê e uma fotografia de Luísa no jardim, guardando tudo em uma caixa escondida no quarto de serviço. Sabia que lembranças também podiam virar provas. Miguel vestiu-se para o jantar com uma lentidão irritada. Em seu telefone havia 3 chamadas perdidas de um número desconhecido, todas feitas durante a madrugada. Não retornou. Temia ouvir a voz de Luísa e descobrir que a culpa tinha som. Quando desceu, Bianca já estava no salão, rindo ao lado de Dona Helena. Usava um vestido verde escuro e uma confiança que ocupava espaço antes mesmo de suas palavras. Miguel beijou sua mão, gesto que parecia elegante aos outros e falso para si mesmo. Bianca conduziu a conversa como quem examina uma aquisição. Falou de reestruturação, venda de ativos, comunicação de crise e necessidade de limpar imagens inconvenientes. Quando mencionou Luísa, usou um tom quase doce. O público é sentimental, Miguel. Uma mulher com bebê pode render simpatia se alguém construir a narrativa errada. Precisamos afirmar que a separação foi consensual e que você garantirá apoio. Dona Helena aprovou com um aceno. Miguel bebeu água. A palavra consensual ardeu-lhe na garganta, mas ele não teve coragem de contradizer. Na propriedade Andrade, Luísa recebeu a primeira visita das famílias do Jardim das Acácias em uma sala simples, sem símbolos de poder. Uma senhora chamada Marta contou que homens enviados por uma imobiliária haviam oferecido dinheiro insuficiente e ameaçado processos intermináveis. Um professor mostrou cópias de documentos contraditórios. Uma jovem mãe chorou ao dizer que a escola comunitária poderia ser demolida. Luísa escutou sem pressa, segurando Rafael com um braço e fazendo anotações com o outro. Para aquelas pessoas, ela não era ainda uma herdeira. Era alguém que ouvia como se cada vida importasse. Quando a última família saiu, Clara permaneceu junto à janela. A senhora poderia anunciar agora que o Grupo Aurora assumirá a defesa delas. Isso encerraria parte do problema. Luísa balançou a cabeça. Encerraria a superfície. Quero a raiz. Quero saber quem nos cartórios aceitou documentos falsos, quem financiou os intermediários e por que Bianca Monteiro apareceu justamente quando a Vasconcelos precisava enterrar essas aquisições.
Clara virou-se, atenta. A senhora acha que Bianca não é solução para Miguel, mas parte da engrenagem. Luísa olhou para a chuva cessando no jardim. Tenho quase certeza. Naquela noite, Ernesto encontrou a filha na biblioteca, cercada de relatórios e luz amarela. Rafael dormia em um carrinho próximo, vigiado por uma enfermeira. O pai aproximou-se com passos lentos. Sua mãe teria medo de ver você assim, disse ele. Luísa não levantou os olhos. Por me ver fria, por me ver ferida, Ernesto sentou-se, por ver você carregando Guerra tão cedo depois de dar à luz. Ela finalmente o encarou. Não estou carregando Guerra, pai. Estou desenhando limites. Há uma diferença que homens como Miguel nunca aprenderam. Ernesto colocou sobre a mesa uma pequena caixa de veludo azul. Dentro havia o anel de Helena Andrade, simples, com uma pedra clara e discreta. Sua mãe usou isto no dia em que assinou o fundo comunitário. Ela dizia que riqueza só era legítima quando impedia alguém de ser esmagado. Luísa tocou o anel sem colocá-lo. Não queria símbolos para parecer poderosa. Queria merecer cada símbolo antes. Amanhã, disse ela, Clara anunciará que uma representante especial do Grupo Aurora revisará os projetos ligados ao Jardim das Acácias. Sem meu nome completo. Augusto entrou pouco depois, trazendo uma notícia que alterou a temperatura da sala. Bianca Monteiro solicitou reunião com investidores internacionais para apresentar um plano de recuperação da Vasconcelos Holdings. Entre os ativos prometidos como garantia estava parte do Jardim das Acácias. Luísa fechou a pasta diante de si. Então eles pretendem vender antes que as famílias consigam contestar. Ernesto levantou-se, tomado pela fúria. Luísa, porém, permaneceu sentada. Avise Clara. Quero estar nessa reunião, mas não como filha de Ernesto Andrade. Ainda não. No espelho escuro da janela, Luísa viu a própria imagem com Rafael ao fundo, pequeno e sereno sob a luz suave. 3 dias antes, ela era uma esposa tentando salvar um amor sem humilhar a si mesma. Agora era mãe, herdeira e guardiã involuntária de uma verdade maior que seu casamento. Miguel acreditava ter escolhido entre uma mulher pobre e uma fortuna. Em breve descobriria que expulsara de casa a única pessoa capaz de salvá-lo sem comprá-lo, e que algumas portas, depois de fechadas com crueldade, só se abrem diante da justiça. A sala de reuniões do Hotel Meridian ficava no 26º andar, cercada por paredes de vidro que transformavam São Paulo em uma maquete viva de concreto, trânsito e ambição. Miguel chegou antes do horário, acompanhado por Dona Helena e Bianca Monteiro, tentando vestir segurança como quem ajusta uma armadura rachada. Sobre a mesa comprida repousavam pastas com projeções otimistas, mapas coloridos e gráficos desenhados para esconder buracos. Ele acreditava que aquela manhã marcaria o início da recuperação da Vasconcelos Holdings. Não imaginava que cada cadeira vazia aguardava uma sentença silenciosa. Luísa entrou 10 minutos depois, usando um taior azul escuro, cabelos presos com simplicidade e nenhum adorno além do anel discreto de sua mãe, finalmente colocado no dedo. Clara caminhava ao seu lado, seguida por Augusto e 2 analistas do Grupo Aurora. Miguel demorou a reconhecer a mulher que atravessava a sala com postura tranquila, porque sua memória ainda a procurava na camisola pálida da maternidade, no corredor da mansão, com uma mala pequena e o bebê nos braços. Quando entendeu quem era, o sangue abandonou seu rosto. Bianca foi a primeira a reagir, mas apenas porque treinara a vida inteira para sorrir diante do perigo. Que surpresa, Luísa! Não sabia que você trabalhava com investimentos. A frase veio envolta em doçura falsa, pronta para diminuir a presença dela antes que os outros a respeitassem. Luísa colocou sua pasta sobre a mesa e cumprimentou os investidores com serenidade. Fui designada como representante especial do Grupo Aurora para revisar ativos vinculados a projetos comunitários e garantias imobiliárias. A surpresa é compreensível apenas para quem nunca perguntou nada. Miguel sentiu a ironia tocar-lhe a pele, mas tentou recuperar controle. Isto é uma reunião técnica, Luísa. Não é lugar para questões pessoais. Ela o encarou sem levantar a voz. Concordo. Por isso trouxe técnico, documentos e perguntas objetivas. Se a Vasconcelos Holdings pretende oferecer o Jardim das Acácias como garantia, precisa demonstrar cadeia de propriedade íntegra, licenças válidas e ausência de disputa social relevante. Alguns investidores se moveram nas cadeiras. Bianca percebeu que a sala, ante sua, começava a escutar outra pessoa. Clara distribuiu os primeiros relatórios, e a linguagem limpa dos documentos desfez a maquiagem das projeções.
3 terrenos apresentados como livres estavam vinculados a ações possessórias. 2 matrículas tinham alterações registradas por cartórios investigados em outros processos. Uma licença ambiental fora aprovada em prazo impossível para análise adequada. Miguel folheava as páginas com raiva crescente, não porque desconhecesse todos os detalhes, mas porque esperava que ninguém os reunisse com tanta precisão. Dona Helena manteve o queixo erguido, porém seus dedos apertavam a bolsa com força bastante para marcar o couro. Bianca inclinou-se sobre a mesa, modulando a voz para parecer razoável. Essas inconsistências podem ser esclarecidas em auditoria posterior. O mercado opera com prazos reais, não com sentimentalismo social. Luísa voltou-se para ela. Famílias removidas por documentos frágeis não são sentimentalismo. São risco jurídico, risco reputacional e, sobretudo, seres humanos. Um dos investidores estrangeiros, até então calado, fechou a pasta de Bianca. Miguel ouviu aquele som como se fosse uma porta trancando. A reunião que deveria salvá-lo começava a colocá-lo contra a parede. Miguel tentou atacar onde julgava que Luísa seria vulnerável. Você fala como se conhecesse profundamente o setor, mas até ontem não tinha sequer profissão clara. Não acha imprudente interferir em uma negociação desse porte por ressentimento familiar? Augusto levantou os olhos, indignado, mas Luísa apenas sorriu com tristeza. O ressentimento costuma produzir ruído. Eu trouxe fatos. Se sua defesa depende de desqualificar quem os apresenta, talvez seu problema seja maior do que imagina. Clara então exibiu uma sequência de pagamentos feitos a consultorias sem funcionários, todas ligadas a intermediários da compra dos terrenos. A sala mudou de temperatura. Bianca já não sorria. Dona Helena sussurrou algo no ouvido de Miguel, ordenando prudência, mas ele escutava apenas o próprio orgulho sendo ferido diante de testemunhas. A assinatura de um assessor da Vasconcelos aparecia em 3 contratos. O nome de uma empresa ligada ao pai de Bianca surgia em 2 transferências. Nada ainda provava um crime completo, mas bastava para tornar qualquer investidor cauteloso. Luísa observava as reações, não buscando prazer na queda deles, e sim confirmando quais rostos tremiam pelos motivos errados. Ao final da reunião, o consórcio decidiu suspender o aporte até que uma auditoria independente fosse concluída. Bianca protestou. Miguel ameaçou recorrer a outros fundos. Dona Helena falou em perseguição, mas a decisão estava tomada. Luísa reuniu seus papéis sem pressa. Quando passou por Miguel, ele segurou seu braço por um instante. Aquele toque, antes familiar, agora pareceu invasivo. Quem você pensa que é? Ele perguntou baixo, com mais medo do que fúria. Luísa soltou-se com suavidade. Uma mulher que você não se deu ao trabalho de conhecer. No corredor, Miguel ficou parado enquanto ela se afastava entre Clara e Augusto. A pergunta continuava queimando. Quem era aquela Luísa que falava com investidores como igual, manejava termos jurídicos com precisão e fazia Bianca perder o ritmo? Ele lembrou de noites em que a vira lendo documentos na cozinha, depois que todos dormiam. Pensara que fossem papéis de alguma instituição pequena. Lembrou também de perguntas que ela fizera sobre dívidas da empresa. Perguntas que ele respondera com condescendência. A humilhação agora tinha memória e cobrava juros. Luísa não voltou imediatamente para casa. Pediu que o carro a levasse ao Jardim das Acácias, apesar dos protestos de Augusto sobre seu estado físico. A chuva da noite anterior havia deixado as ruas de terra úmidas e crianças corriam desviando de poças diante de casas simples pintadas em cores cansadas. Marta recebeu na entrada da escola comunitária, surpresa ao vê-la vestida como executiva e ainda assim segurando Rafael com naturalidade. A senhora veio mesmo, disse a mulher. Luísa respondeu olhando para o prédio ameaçado. Eu disse que viria. Dentro da escola havia mapas nas paredes, livros gastos e cadeiras diferentes umas das outras. A professora Ana mostrava às crianças como desenhar árvores quando Luísa entrou. Algumas mães se levantaram, desconfiadas da elegância dela. Estavam acostumadas a pessoas bem vestidas que chegavam para medir, prometer e desaparecer. Luísa percebeu a resistência e não tentou vencê-la com discurso. Sentou-se em uma cadeira pequena, acomodou Rafael no colo e escutou uma a uma as histórias de notificações, visitas intimidadoras e ofertas feitas com pressa indecente. Um homem chamado Silaspes, pedreiro aposentado, colocou sobre a mesa uma pasta amarelada. Meu pai comprou este lote quando aqui não havia asfalto nem luz. Agora dizem que o papel não vale.
Luísa examinou os documentos com cuidado, fazendo perguntas simples que revelavam respeito, não suspeita. Clara tirou fotografias, Augusto anotou nomes. Quando Silas começou a pedir desculpas pela letra ruim em uma declaração antiga, Luísa interrompeu com delicadeza. Não peça desculpas por ter construído uma vida onde outros só enxergam terreno. O velho baixou os olhos para esconder as lágrimas. Naquela tarde, o Grupo Aurora entrou com pedidos de preservação documental e notificações extrajudiciais contra cartórios e empresas intermediárias. A assinatura de Luísa não aparecia no topo, mas suas instruções guiavam cada linha. Ela pediu proteção jurídica às famílias, acompanhamento psicológico para crianças assustadas e uma equipe médica para atender moradores idosos ameaçados pelo estresse. Ernesto recebeu os despachos em seu escritório e reconheceu a marca da filha em cada decisão. Ela não esmagava inimigos primeiro. Primeiro erguia uma rede sob aqueles que poderiam cair. Do outro lado da cidade, a suspensão do aporte espalhou-se como veneno pelos corredores da Vasconcelos Holdings. Bancos pediram esclarecimentos. Fornecedores exigiram garantias. Funcionários cochichavam sobre fraude imobiliária. Miguel convocou diretores, mas encontrou apenas rostos defensivos, cada um tentando empurrar responsabilidades para outra mesa. O diretor financeiro, Otávio, suava ao explicar pagamentos que antes chamava de consultoria estratégica. Miguel percebeu que sua empresa não estava apenas endividada. Estava povoada por homens que haviam lucrado com sua vaidade e agora se preparavam para abandoná-lo. Dona Helena, incapaz de admitir ruína, escolheu culpar Luísa. Aquela mulher sempre foi ingrata, disse durante o jantar, embora quase ninguém conseguisse comer. Entrou nesta casa sem nada e agora se vinga porque foi colocada em seu lugar. Miguel segurou o garfo com força. Ela não entrou sem nada, mãe. Nós apenas nunca soubemos o que ela tinha. A frase caiu como blasfêmia. Helena empalideceu. Cuidado. Começar a admirar a mulher que nos ameaça é a forma mais rápida de perder o que resta. Bianca chegou pouco depois, trazendo um plano de contra-ataque. Vestia vermelho escuro e falava depressa, sinal de que a irritação já superava o cálculo. Precisamos desmoralizar Luísa antes que ela seja vista como autoridade. Podemos apresentar a interferência dela como vingança de ex-esposa instável. Miguel ergueu o olhar. Ela acabou de dar à luz. Bianca sorriu sem ternura. Exatamente. Fragilidade emocional é uma narrativa fácil de vender. O silêncio de Miguel revelou repulsa, mas não coragem. Ele ainda dependia do dinheiro dela e de sua própria covardia. Enquanto eles conspiravam, Luísa passava a noite na Biblioteca Andrade, alternando entre amamentar Rafael e revisar documentos. Clara trouxe café, mas encontrou a xícara anterior intacta. A senhora precisa dormir. Luísa esfregou a testa. Dormirei quando entender por que Bianca tem tanto interesse no Jardim das Acácias. Clara hesitou antes de entregar uma nova pasta. Encontramos uma offshore ligada a Monteiro Capital que compraria cotas do projeto após a regularização. Se a comunidade fosse removida barato, o lucro seria imenso. Luísa fechou os olhos, respirando fundo para conter a indignação. A informação completava uma parte do desenho. Bianca não era investidora salvadora, mas predadora esperando que Miguel entregasse a própria empresa como ponte. A Vasconcelos Holdings, quebrada e vaidosa, tornara-se instrumento ideal para operações que precisavam de um sobrenome respeitável. Luísa olhou para Rafael dormindo no carrinho ao lado. Havia noites em que a maternidade parecia uma ilha macia no meio de um oceano de cálculo. Ela tocou a mão pequena do filho e prometeu em silêncio que nenhuma fortuna justificaria uma criança crescer, achando normal expulsar vulneráveis. No dia seguinte, Miguel foi ao Jardim das Acácias sem avisar ninguém. Talvez quisesse provar a si mesmo que Luísa exagerava. Talvez buscasse uma falha que pudesse usar contra ela. Chegou em um carro discreto e caminhou pelas ruas estreitas com incômodo visível. Não conhecia aquele lado da cidade, embora sua empresa desenhasse torres sobre ele em maquetes elegantes. Viu a escola, o campo de futebol improvisado, as hortas pequenas atrás das casas. Pela primeira vez, os ativos de seus relatórios tinham rostos, cheiros de almoço, varais e vozes. Perto da escola, viu Luísa conversando com Marta e Ana, vestida de modo simples, sem seguranças aparentes. Rafael estava com uma enfermeira próxima, protegido do sol fraco da manhã. Miguel ficou à distância, atingido por uma cena que não combinava com a vilã que Bianca descrevera.
Luísa não falava como alguém em busca de vingança. Escutava, orientava, perguntava, anotava. Quando uma criança lhe entregou um desenho da escola, ela agradeceu como se recebesse um contrato precioso. Miguel sentiu uma vergonha confusa, logo sufocada pelo orgulho. Luísa percebeu sua presença antes que ele se aproximasse. Sempre fora sensível aos olhares que tentavam medir seu valor. Pediu licença às moradoras e caminhou até ele com calma. Você veio ameaçar ou aprender? Miguel olhou ao redor, desconfortável. Vim entender por que você está destruindo minha empresa. Ela sustentou a resposta sem dureza inútil. Sua empresa está colhendo decisões tomadas por pessoas que acreditaram que pobres não teriam defesa e mulheres não teriam voz. Eu apenas acendi a luz. Se isso destrói algo, talvez o problema estivesse no que cresceu no escuro. Miguel passou a mão pelos cabelos, gesto que denunciava exaustão. Eu não sabia de tudo. Luísa o observou com atenção, procurando distinguir ignorância de conveniência. Não saber de tudo pode ser falha. Não querer saber é escolha. Você assinou garantias, aceitou relatórios, permitiu que sua mãe e Bianca tratassem vidas como peças. E me colocou na rua porque acreditou que uma aliança rica valia mais que seu filho recém-nascido. Ele fechou os olhos ao ouvir filho. Pela primeira vez, não encontrou resposta elegante para se proteger. Rafael começou a chorar ao longe, e Luísa se virou imediatamente. O movimento dela foi instintivo, inteiro, sem encenação. Miguel acompanhou com os olhos enquanto ela pegava o bebê no colo e o acalmava. Algo nele cedeu. A criança tinha seus traços na testa e no desenho delicado da boca. Até então Rafael fora uma culpa abstrata. Ali, sob a luz pálida do bairro ameaçado por sua empresa, tornou-se uma pessoa. Miguel deu um passo, mas parou quando Luísa o olhou. Não toque nele para aliviar sua consciência. A frase não foi gritada, e por isso feriu mais. Miguel recuou, derrotado por um limite que não podia comprar. Antes que pudesse falar, um carro de Bianca parou no fim da rua. Ela desceu furiosa, acompanhada por 2 assessores, e avaliou a cena com olhos estreitos. Miguel, que espetáculo comovente. Você desaparece da empresa para visitar favelas com sua ex-mulher? As moradoras ouviram o desprezo na palavra e se aproximaram. Luísa entregou Rafael à enfermeira e ficou entre Bianca e a comunidade, como uma linha clara traçada no chão. Bianca sorriu para os presentes, tentando recuperar domínio. Senhoras, ninguém quer prejudicar ninguém. O progresso exige sacrifícios, mas todos serão compensados conforme a lei. Marta deu um passo à frente. A lei que vocês compram ou a lei que vale para a gente? O rosto de Bianca endureceu. Luísa interveio antes que a tensão crescesse. Toda conversa com moradores será feita na presença de seus advogados. Qualquer tentativa de intimidação será anexada ao processo. Bianca virou-se para ela. Você se acha intocável porque entrou no grupo Aurora por alguma porta lateral. Luísa aproximou-se apenas o suficiente para que a outra mulher ouvisse sem espetáculo. Não cometa o erro de Miguel. Ele me subestimou por ignorância emocional. Você está me subestimando por arrogância profissional. Bianca riu, mas seus olhos traíram desconforto. Miguel percebeu. A mulher que parecia controlar tudo temia alguma coisa que ainda não compreendia. Uma mensagem chegou ao telefone de Bianca e seu rosto perdeu cor por um instante. Um banco havia congelado uma linha de crédito ligada ao projeto. Luísa não sorriu, apenas confirmou que a rede começava a apertar. Naquela noite, a notícia espalhou-se pelo mercado. O Grupo Aurora havia solicitado auditoria ampla sobre ativos urbanos ligados a fundos de alto risco, atingindo não apenas a Vasconcelos Holdings, mas parceiros da Monteiro Capital. Clara informou Luísa com satisfação contida. Eles estão tentando descobrir quem autorizou a ofensiva. Luísa observou a cidade pela janela do quarto. Rafael dormindo ao lado. Ainda não é hora de responder. Augusto entrou com outra informação. Celina ligou. Dona Helena ordenou destruir documentos antigos de sua permanência na mansão. Celina guardou parte deles. Luísa fechou os olhos, tocada pela coragem da governanta. Diga a Celina que não se arrisque além do necessário. Pessoas como Helena, quando percebem que perdem controle, atacam quem está mais perto. Augusto assentiu. Há mais uma coisa. Miguel pediu acesso ao registro de casamento completo. Talvez esteja procurando sua origem familiar. Luísa olhou para o anel da mãe. Então ele finalmente decidiu perguntar quem era a mulher com quem se casou. A ironia não trouxe prazer. Apenas uma tristeza madura, quase antiga. Na mansão Vasconcelos,
Miguel abriu sozinho uma cópia esquecida dos documentos de Luísa. O nome completo saltou aos seus olhos como uma verdade que sempre estivera ali, escondida apenas por sua falta de interesse. Luísa Helena Andrade. A coincidência do sobrenome parecia absurda demais para ser coincidência. Ele buscou arquivos, notícias antigas, fotografias de eventos beneficentes do Grupo Aurora. Encontrou uma imagem de Ernesto Andrade ao lado de uma adolescente de rosto sério, 15 anos antes. O cabelo era diferente, mas os olhos eram os mesmos. Miguel sentiu o mundo inclinar. Dona Helena entrou no escritório e encontrou o filho imóvel diante da tela. "O que foi agora?" perguntou, irritada. Miguel virou o monitor para ela. A imagem de Luísa jovem ao lado do homem mais poderoso do Grupo Aurora iluminou a sala com crueldade perfeita. Helena negou antes de compreender. "Não, isso é impossível", ela teria dito. Miguel riu sem humor. "Ela nunca escondeu, nós nunca perguntamos." O silêncio que se seguiu não era arrependimento, era pavor. Pela primeira vez, Dona Helena entendeu que talvez tivesse expulsado da própria casa uma fortuna maior do que todas as suas pretensões. A descoberta do nome de Luísa transformou a mansão Vasconcelos em uma casa sem ar. Miguel passou a noite diante da tela, repetindo mentalmente cada momento em que a tratara como alguém pequena demais para compreender seus negócios, suas dívidas e seus medos. Dona Helena, porém, recusou o arrependimento como recusava vestidos fora de moda. Caminhava pelo escritório com as mãos frias e o rosto contraído, não pela culpa de ter lançado uma mulher recém-parida à chuva, mas pelo terror de haver humilhado a herdeira de uma fortuna que poderia esmagá-la sem esforço. "Você precisa falar com ela", disse Miguel, a voz rouca depois de horas sem dormir. Helena parou diante dele como se a frase fosse uma ofensa. "Eu preciso corrigir a narrativa antes que ela nos destrua. Mulher alguma chega ao poder sem deixar rastros, e uma Andrade não é diferente." Miguel fechou os olhos, sentindo náusea. "Ela é mãe do meu filho." A resposta de Helena veio rápida, venenosa, como se já estivesse preparada havia anos. "Tem certeza disso, Miguel?" Ele ergueu o rosto devagar. Pela primeira vez, viu a mãe não como guardiã da família, mas como arquiteta da própria ruína. Na manhã seguinte, a primeira nota anônima apareceu em páginas de fofocas financeiras. Dizia que a representante do Grupo Aurora tinha ligação pessoal com Miguel Vasconcelos, que sua ofensiva contra a empresa poderia ser vingança conjugal e que havia dúvidas discretas sobre a paternidade do bebê recém-nascido. O texto era elegante o bastante para parecer jornalismo e sujo o bastante para cumprir seu propósito. Bianca leu a publicação em seu escritório e aprovou apenas metade. A insinuação era útil, mas ainda tímida. Ela queria que Luísa sangrasse reputação antes de subir ao palco. Luísa recebeu a notícia enquanto amamentava Rafael no quarto claro da casa Andrade. Clara entrou com o tablet nas mãos, o rosto fechado pela indignação. Augusto vinha atrás, já falando sobre medidas judiciais. Ernesto, mais pálido que furioso, permaneceu junto à porta. Luísa leu a nota inteira sem alterar a respiração. Rafael, alheio ao veneno dos adultos, segurava com seus dedos minúsculos a borda da blusa dela. Quando terminou, devolveu o aparelho a Clara. "Não responderemos com emoção. Responderemos com prova, tempo e silêncio suficiente para que eles se comprometam mais." Ernesto deu um passo à frente. "Estão atacando seu filho." Luísa levantou os olhos, e neles havia uma calma tão profunda que parecia perigosa. "Por isso não lhes darei o espetáculo de uma mãe ferida gritando em praça pública. Eles querem me arrastar para a lama porque lá conhecem o terreno. Nós construiremos uma ponte acima dela." Augusto assentiu, compreendendo a estratégia. Cada nova calúnia poderia render identificação de origem, cadeia de pagamento e responsabilidade civil. Luísa não pretendia apenas negar uma mentira, pretendia revelar quem a fabricara. Celina, dentro da mansão Vasconcelos, ouviu fragmentos da operação enquanto servia café na sala íntima. Dona Helena conversava com Bianca como quem escolhe flores para um funeral alheio. "Precisamos sugerir instabilidade", dizia Helena. "Uma mulher abandonada, hormonal, ambiciosa, talvez envolvida com alguém da própria família Andrade." Bianca acrescentou, fria, que a dúvida sobre o bebê pressionaria Miguel a manter distância pública. Celina segurou a bandeja com firmeza, embora o coração batesse em desordem. No bolso do avental, o pequeno gravador que Augusto lhe enviara registrava cada palavra como uma vela acesa contra a escuridão. Miguel entrou no meio da conversa e ouviu apenas a última parte.
Não falem de Rafael, disse ele. Bianca virou-se com um sorriso lento. Agora ele tem nome para você? Dona Helena lançou ao filho um olhar de advertência. Ninguém está fazendo mal a uma criança. Estamos protegendo a família. Miguel riu sem alegria. Foi assim que chamamos tudo nesta casa, não foi? Proteção. Quando expulsamos Luísa. Quando falsificamos gentileza diante dos convidados. Quando fingimos que terrenos tinham menos vidas do que números. Helena aproximou-se dele com frieza. Cuidado, Miguel. Culpa não paga dívidas. Apesar da repulsa, Miguel não fez a única coisa que poderia ter feito. Não ligou para a imprensa. Não publicou uma defesa pública de Luísa. Não desmentiu a dúvida lançada contra o filho. Mandou apenas uma mensagem curta a Augusto, pedindo reunião privada. Ao escrever, sentiu a covardia escorrer entre os dedos. Queria corrigir sem perder tudo, pedir perdão sem se expor, proteger Rafael sem desafiar a mãe e Bianca. Era o mesmo cálculo que o levara à queda. A diferença era que agora ele começava a enxergar o preço. Luísa aceitou encontrá-lo em uma sala neutra do escritório de Augusto, sem Rafael, sem Ernesto, sem objetos que pudessem ser confundidos com intimidade. Miguel chegou abatido, barba por fazer, olhos cercados por noites mal dormidas. Ao vê-la hesitou como um homem diante de uma porta que ele mesmo incendiara. Luísa não lhe ofereceu café nem conforto. Sentou-se à mesa com uma pasta fechada diante de si. Você pediu 10 minutos, disse ela. Use-os bem. Miguel respirou fundo. Eu não sabia quem você era. Ela respondeu sem ódio. Esse nunca foi o maior problema. A frase o atingiu com precisão. Miguel apoiou as mãos na mesa. Minha mãe e Bianca passaram dos limites. Eu não autorizei que falassem de Rafael. Luísa inclinou levemente a cabeça. E mesmo assim elas falaram, porque sabem que seu silêncio as protege. Ele tentou sustentar o olhar dela, mas falhou. Quero resolver isso sem destruir a empresa. Há funcionários, famílias, compromissos. Luísa abriu a pasta e deslizou até ele fotografias do Jardim das Acácias, documentos falsificados e comprovantes de pagamentos suspeitos. Quando sua empresa ameaçou essas famílias, você pensou nelas com a mesma urgência? Miguel ficou imóvel diante dos papéis. Parte dele queria dizer que não assinara tudo, que Otávio cuidava das operações, que Bianca pressionara, que Helena decidia por trás dos salões. Mas Luísa parecia ouvir desculpas antes que nascessem. Eu errei, disse ele, finalmente. A palavra saiu pequena demais para a extensão do dano. Luísa observou seu rosto e viu ali arrependimento real misturado a medo real, o que o tornava humano, não inocente. Você terá a oportunidade de escolher a verdade quando ela custar algo. Até lá, suas desculpas pertencem apenas a você. No fim da tarde, Clara reuniu a equipe de crise do Grupo Aurora. A resposta jurídica já seguia pelos canais adequados, mas Luísa queria mais do que reparação por calúnia. Queria conectar a campanha difamatória às mesmas estruturas que sustentavam a fraude imobiliária. As transferências para páginas de fofocas passavam por consultorias ligadas a uma agência contratada por Monteiro Capital. O mesmo escritório aparecia em campanhas favoráveis ao condomínio de luxo no Jardim das Acácias. Era uma teia, e cada fio puxado revelava outro nó. Luísa não demonstrou triunfo, demonstrou concentração. Enquanto isso, Bianca acelerava sua própria queda. Convocou jornalistas aliados para um almoço reservado e insinuou que Luísa usava o Grupo Aurora para punir um ex-marido vulnerável. Disse que Miguel era homem honrado, vítima de uma mulher que escondia origens por cálculo e agora surgia como justiceira. Um repórter mais velho perguntou se havia prova sobre a paternidade questionada. Bianca sorriu, fingindo constrangimento. Em casos assim, a dúvida pública já é um fato social. A frase, gravada por um assessor descontente e enviada a Clara horas depois, tornou-se peça preciosa. Dona Helena, por sua vez, pressionou antigos conhecidos a comparecerem à Assembleia Extraordinária da Vasconcelos Holdings. A reunião fora convocada para discutir a crise, a suspensão de investimentos e a auditoria exigida por credores. Ela pretendia transformar o encontro em tribunal contra Luísa. Escolheu vestido escuro, joias pesadas e um discurso sobre tradição, ingratidão e ataques modernos às famílias antigas. Não percebeu que o mundo que admirava já havia mudado de idioma moral. O sobrenome Vasconcelos, antes suficiente para abrir portas, agora atraía perguntas que o mármore não conseguia responder. Na véspera da Assembleia, Luísa visitou Celina em uma pequena casa cedida temporariamente por Augusto. A governanta havia deixado a mansão naquela manhã,
depois que Helena suspeitou de vazamentos e ameaçou demitir metade dos empregados. Ao ver Luísa, Celina tentou levantar-se depressa, mas foi impedida por um abraço cuidadoso. A senhora arriscou muito por mim, disse Luísa. Celina apertou as mãos dela. Eu arrisquei pouco diante do que fizeram com a senhora e com o menino. Depois entregou o gravador, as cartas salvas e uma lista de empregados que testemunharam a expulsão. Luísa ouviu as gravações com expressão imóvel, mas por dentro sentiu uma dor antiga abrir espaço para algo mais nítido. Não era prazer em ter razão. Era a confirmação de que a crueldade raramente se contenta com um único ato. Quem expulsa uma mulher na chuva também tenta roubar sua reputação quando ela se levanta. Celina chorou ao pedir desculpas por não ter impedido tudo. Luísa segurou seu rosto com delicadeza. Você abriu a porta quando todos a fecharam. Existem gestos que mudam o destino mais do que discursos. A assembleia ocorreu no auditório principal da Vasconcelos Holdings, diante de acionistas, credores, advogados, diretores, jornalistas econômicos e representantes de funcionários. Miguel sentou-se à mesa central com aspecto de condenado que ainda não conhece a pena. Dona Helena ocupava a primeira fileira, rígida como uma estátua de sal. Bianca chegou cercada de assessores, confiante na própria capacidade de inverter qualquer acusação. Quando Luísa entrou, acompanhada por Clara, Augusto, Ernesto e uma equipe jurídica completa, o murmúrio percorreu o auditório como o vento antes da tempestade. Miguel levantou-se por instinto ao ver Ernesto Andrade. Muitos na sala fizeram o mesmo, não por educação, mas por reconhecimento do poder real que acabava de atravessar as portas. Dona Helena empalideceu ao notar que o empresário caminhava um passo atrás de Luísa, não à frente. Aquilo dizia mais que qualquer apresentação. Luísa vestia branco, não como noiva, nem como vítima, mas como alguém que decidira não esconder manchas alheias sob cores escuras. Sentou-se sem pressa, abriu uma pasta fina e aguardou o presidente da mesa iniciar os trabalhos. Bianca pediu a palavra antes da apresentação dos relatórios. Falou de instabilidade, perseguição, interesses pessoais disfarçados de ética. Sugeriu que a presença de Luísa contaminava a assembleia, pois havia conflito conjugal evidente. Dona Helena completou, erguendo-se da primeira fileira, que a família Vasconcelos fora vítima de uma trama emocional criada por uma mulher que ocultara a identidade, manipulou um casamento e agora usava um bebê como escudo. O auditório ficou desconfortável. Miguel fechou os olhos. Luísa, porém, não se moveu. Esperou que terminassem, como quem permite ao veneno deixar impressões digitais. Quando Luísa se levantou, a sala silenciou por uma razão que ninguém soube nomear. Minha vida pessoal foi trazida a esta assembleia por aqueles que desejam evitar os fatos, disse ela. Então começarei por encerrá-la. Rafael Andrade Vasconcelos é filho de Miguel Vasconcelos, reconhecido em documentos hospitalares, registro civil e comunicações privadas do próprio pai. A campanha de dúvida sobre sua paternidade foi financiada por agentes vinculados a Monteiro Capital e estimulada por conversas gravadas entre Dona Helena Vasconcelos e Bianca Monteiro. Augusto entregou cópias aos advogados presentes. Dona Helena levantou-se furiosa. Isso é ilegal. Luísa voltou-se para ela, sem elevar a voz. Ilegal foi tentar destruir a honra de uma criança para proteger contratos. As gravações foram entregues voluntariamente por testemunha de ameaças internas e serão avaliadas pelas autoridades competentes. Bianca tentou interromper, mas Clara já projetava na tela os fluxos de pagamentos entre consultorias, agências de reputação e perfis que divulgaram as notas difamatórias. O repórter mais velho, presente no fundo do auditório, abaixou a cabeça, reconhecendo a própria entrevista como peça de uma engrenagem maior. Luísa então mudou a projeção. Surgiram matrículas, mapas, atas de cartórios, contratos de compra e venda, registros de empresas intermediárias e comprovantes de transferências. Explicou cada ponto com precisão serena, ligando a aquisição fraudulenta de terrenos no Jardim das Acácias ao plano de recuperação da Vasconcelos Holdings e aos interesses futuros da Monteiro Capital. Não exagerou, não dramatizou, não pediu piedade. Mostrou datas, valores, assinaturas e consequências. A cada documento, um pedaço da narrativa de Bianca se quebrava. A cada silêncio de Miguel, sua responsabilidade ficava mais visível. Por fim, Luísa respirou fundo e olhou diretamente para Dona Helena. Durante anos, a senhora mediu pessoas pelo patrimônio que julgava enxergar.
Expulsou-me de sua casa com meu filho recém-nascido porque acreditou que eu era pobre o bastante para desaparecer. Hoje, não como esposa abandonada, mas como Luísa Helena Andrade, herdeira do Grupo Aurora, presidente designada do Conselho Familiar e representante legal do fundo criado por minha mãe para proteger comunidades como o Jardim das Acácias. O auditório explodiu em murmúrios. Miguel permaneceu imóvel, destruído pela própria cegueira. Ernesto levantou-se apenas depois da declaração da filha. Sua presença confirmou o que muitos ainda tentavam processar. O Grupo Aurora adquiriu, dentro da legalidade, parte relevante dos créditos vencidos da Vasconcelos Holdings, informou Augusto em seguida. Também solicitou bloqueio preventivo de ativos envolvidos em litígios fundiários e encaminhou documentação ao Ministério Público, à Comissão de Valores e às autoridades fiscais. Nenhum funcionário honesto será abandonado. Nenhuma família removida de forma fraudulenta ficará sem defesa. O recado era claro. Luísa não queria vingança cega. Queria cirurgia profunda. Bianca tentou sair discretamente, mas 2 advogados a interceptaram para informar que ela seria notificada. Seu rosto, antes impecável, revelou a primeira rachadura pública. Dona Helena desabou na cadeira, não vencida pela culpa, mas pela percepção de que não comandava mais a sala. Miguel levantou-se lentamente. Luísa, disse ele, e todo o auditório pareceu escutar o peso daquele nome agora pronunciado com atraso. Ela o encarou. Não aqui, Miguel. Hoje não se trata do homem que me perdeu. Trata-se das pessoas que vocês tentaram apagar. A frase encerrou qualquer tentativa de transformar justiça em drama conjugal. Ao fundo, Marta, Ana e Silas, convidados por Luísa como representantes do Jardim das Acácias, assistiam com olhos marejados. Para eles, a herdeira não era apenas fortuna revelada. Era a mulher que se sentara em cadeira pequena, ouvira histórias humildes e voltara com força suficiente para fazer palácios responderem. Luísa guardou os papéis, tocou de leve o anel da mãe e saiu do auditório sem olhar para trás. Atrás dela, o Império Vasconcelos começava a ruir em plena luz. O dia seguinte a assembleia amanheceu sem chuva, mas a cidade parecia lavada por uma luz severa, dessas que não embelezam ruínas, apenas as tornam impossíveis de negar. Nas primeiras horas, bancos suspenderam negociações, credores exigiram garantias, jornalistas cercaram a sede da Vasconcelos Holdings e funcionários chegaram aos seus andares com crachás pendurados como pequenas sentenças. Miguel atravessou o saguão sob olhares que misturavam medo e acusação. Pela primeira vez, ninguém o cumprimentou como herdeiro de um nome antigo. Olhavam para ele como responsável por uma casa em incêndio. Dona Helena tentou convocar aliados para um almoço de emergência, mas os convites voltaram em forma de desculpas frias. Amigas que antes disputavam lugar à sua mesa agora tinham compromissos médicos, viagens inesperadas, reuniões inadiáveis. O clube recusou discretamente seu pedido de salão privado. A florista pediu pagamento antecipado. Pequenas portas fechadas revelaram a verdade que ela jamais aceitara. Sua influência dependia menos de respeito do que de medo e conveniência. Sem a aparência de poder, restava apenas uma mulher envelhecida pela própria arrogância, cercada por retratos que não respondiam. Bianca escolheu outro caminho. No fim daquela mesma manhã, enviou documentos a promotores e advogados, tentando apresentar-se como investidora enganada pela administração Vasconcelos. Alegou que Miguel ocultara passivos, que Dona Helena pressionara por decisões ilegais, que sua empresa apenas planejara aportar capital em um projeto aparentemente regular. A manobra teria sido elegante se Luísa não houvesse previsto cada saída. Clara reuniu mensagens, minutas alteradas, ordens de pagamento e gravações de reuniões nas quais Bianca orientava a aceleração das remoções. A predadora, ao tentar vestir pele de vítima, deixou a própria assinatura exposta. Luísa recebeu a notícia no quarto de Rafael, enquanto escolhia uma manta clara para o filho. Não demonstrou surpresa. Bianca nunca se jogaria no abismo por lealdade, disse a Clara. Ela empurrará Miguel primeiro, depois Helena, depois qualquer funcionário que tenha obedecido. Clara perguntou se deveriam divulgar tudo de imediato. Luísa olhou para o bebê, que movia as mãos como se tentasse agarrar a luz. Não, entreguem às autoridades e protejam as testemunhas. A opinião pública se alimenta de espetáculo. A justiça, quando funciona, precisa de sequência, método e paciência.
Na sede da empresa, Miguel recebeu a notícia da traição de Bianca como quem escuta uma condenação familiar em outro idioma. Otávio, o diretor financeiro, já negociava a colaboração. 2 advogados renunciaram ao caso. A mãe exigia que ele negasse tudo, culpasse subordinados, alegasse perseguição de Ernesto Andrade. Mas Miguel estava cansado demais para fingir não compreender. Mandou chamar Augusto e pediu uma reunião oficial com representantes do Grupo Aurora, auditores independentes e defensores das famílias afetadas. Não era heroísmo. Era, talvez, o primeiro gesto adulto depois de anos de covardia elegante. A reunião ocorreu sem solenidade, em uma sala sem janelas, onde a luz branca não permitia teatralidade. Luísa chegou com Clara e 2 advogados. Miguel levantou-se, mas ela indicou com um gesto que todos se sentassem. Ele entregou senhas, contratos internos, correspondências com Bianca e relatórios que jamais haviam saído do cofre da presidência. Admitiu negligência, omissão e assinatura de documentos que não lera por confiar em pessoas erradas e por desejar resultados rápidos. Luísa ouviu sem suavizar nada. Confessar tarde não apaga dano, disse ela, mas pode impedir danos maiores. Miguel aceitou renunciar à presidência, entregar suas ações como garantia parcial das indenizações e colaborar com as investigações. Quando mencionou Rafael, sua voz falhou. Quero conhecê-lo quando você permitir. Não para me absolver. Luísa, apenas porque ele existe, e eu falei antes mesmo de segurá-lo. Ela demorou a responder. Seu rosto não era cruel, mas havia nele uma fronteira clara. Rafael terá direito à verdade, a cuidado e a um pai que não o use como ponte para voltar a mim. Prove primeiro que sabe permanecer digno longe do que perdeu. Essas palavras acompanharam Miguel quando saiu. Pela primeira vez, entendeu que não havia pedido de perdão capaz de desfazer a noite da expulsão, a campanha contra o filho, os documentos falsos, as famílias ameaçadas. O amor que dizia sentir por Luísa talvez existisse, mas crescera deformado por conveniência, orgulho e incapacidade de protegê-la quando proteger custava posição. Ele passou diante de jornalistas sem falar e entrou no carro sozinho. Não era ainda redenção. Era apenas o começo duro de uma queda sem aplausos, onde cada passo exigiria verdade. Dona Helena reagiu como sempre reagira à perda de controle, atacando a pessoa mais próxima. Chamou Miguel de fraco, acusou Luísa de feitiço moral, jurou processar todos, ameaçou funcionários que colaborassem. Celina, já protegida, enviou novos nomes de empregados dispostos a testemunhar. Quando uma ordem judicial chegou à mansão, determinando preservação de documentos e bloqueio de bens pessoais ligados às operações investigadas, Helena ficou parada no saguão, segurando a folha como se o papel tivesse ousado insultá-la. Os retratos ao redor continuavam mudos. A tradição não tinha advogado próprio. Nas semanas seguintes, o Império Vasconcelos foi desmontado com precisão. Ativos limpos foram separados para preservar empregos. Projetos contaminados foram suspensos. Famílias do Jardim das Acácias receberam assistência jurídica. Reforma emergencial das casas danificadas por pressão de obras e garantia formal de permanência enquanto a disputa fundiária fosse revisada. Luísa fez questão de visitar o bairro sem câmeras. Silas apertou sua mão com força. A senhora devolveu chão a quem só tinha chão. Ela respondeu que ninguém devolve dignidade a outro. Apenas impede que a roubem de novo. Bianca tentou fugir para um apartamento no litoral, mas foi alcançada por notificações, bloqueios e depoimentos de antigos assessores. Júlia, sua assistente, entregou agendas, mensagens e gravações que mostravam a participação direta da Monteiro Capital na fabricação de notícias falsas e na compra indireta de terrenos. Não fez isso por bondade repentina, mas por ter percebido que lealdade à pessoa sem limite termina devorando até quem obedece. Bianca apareceu pela última vez diante da imprensa com óculos escuros, cercada de advogados. Já não sorria. Seu encanto dependia de impunidade. Ernesto observava a filha conduzir tudo com orgulho discreto e medo paternal. Às vezes a encontrava adormecida sobre relatórios, uma mão ainda próxima ao berço de Rafael. Em uma dessas noites, cobriu seus ombros com uma manta e percebeu que a menina que corria pelos corredores da casa Andrade havia se tornado mulher sem perder a ternura essencial. Luísa acordou e sorriu cansada. O senhor está tentando me vigiar. Ernesto sentou-se ao lado. Estou tentando aprender como alguém pode vencer sem se tornar parecido com quem a feriu. A resposta dela demorou. Luísa olhou para Rafael, depois para o anel da mãe.
Eu não venci ainda. Vencer seria atravessar tudo isso e continuar capaz de amar sem me diminuir. Continuar capaz de confiar sem fechar os olhos. Continuar rica sem esquecer que dinheiro só tem honra quando obedece à consciência. Ernesto baixou a cabeça, tocado por uma verdade que nenhum conselho administrativo ensinava. Na manhã seguinte, anunciou oficialmente que Luísa assumiria a presidência do Conselho Familiar do Grupo Aurora, com plena autoridade sobre projetos sociais e urbanos. A posse não teve ostentação. Luísa recusou festa, tapete, discursos vazios, reuniu executivos, representantes comunitários, funcionários antigos e membros da imprensa econômica em um auditório claro. Falou do futuro do grupo, da necessidade de lucro responsável e da criação do Instituto Helena Andrade, dedicado à proteção de mães abandonadas, crianças sem apoio e famílias ameaçadas por remoções abusivas. Quando mencionou mães expulsas de casa no momento de maior fragilidade, sua voz não tremeu. Não precisava contar tudo. Sua presença, com Rafael dormindo nos braços de Celina na primeira fileira, já contava. Miguel assistiu à transmissão de longe, em um pequeno apartamento alugado depois de deixar a mansão. Não procurou esconder as lágrimas quando viu o filho no colo da antiga governanta. Dias antes, aceitar acordo para visitas supervisionadas no futuro, condicionadas a acompanhamento psicológico, estabilidade e demonstração concreta de responsabilidade. Para o homem que nascera acreditando que tudo lhe era devido, aquilo parecia pouco e imenso ao mesmo tempo. Escreveu uma carta a Luísa, mas não enviou. Pela primeira vez entendeu que arrependimento verdadeiro não exige plateia imediata. Meses passaram, e a justiça avançou com a lentidão firme das coisas que não dependem de manchetes. Otávio colaborou e recebeu pena negociada. Bianca enfrentou processos por fraude, difamação e manipulação financeira. Dona Helena perdeu a mansão em acordo de reparação e mudou-se para um apartamento menor, sustentada por uma renda controlada que a obrigava a pedir autorização para gastos antes banais. Essa humilhação prática foi mais dolorosa para ela do que qualquer sermão. Ainda culpava Luísa em voz alta, mas no silêncio começava a temer a própria memória. A mansão Vasconcelos foi vendida e parte dos recursos alimentou um fundo para indenizar trabalhadores, famílias prejudicadas e pequenos fornecedores. Celina recusou aposentar-se. Aceitou dirigir uma casa de acolhimento do novo instituto, onde mulheres com bebês encontravam quarto, orientação jurídica, atendimento médico e, sobretudo, portas que não se fechavam durante a noite. Na inauguração, segurou Rafael e riu quando ele puxou seu colar simples. Luísa observou com gratidão. Algumas famílias nascem do sangue. Outras, da coragem compartilhada no momento em que o mundo escolhe virar o rosto. No Jardim das Acácias, a escola comunitária ganhou biblioteca, telhado novo e um pequeno pátio sombreado por árvores plantadas pelas crianças. A professora Ana pediu que Luísa cortasse a fita de inauguração, mas ela entregou a tesoura a Marta, Silas e aos alunos. Este lugar pertence a vocês, disse. A câmera de um jornal registrou o instante em que uma menina colocou nas mãos de Rafael um desenho colorido da escola. Luísa guardou a folha com cuidado. Era simples, torta e luminosa. Valia mais do que muitos contratos assinados em salas altas. Miguel visitou o bairro uma única vez, meses depois, como parte de um encontro restaurativo aceito pelas famílias. Não levou fotógrafos nem advogados visíveis. Pediu desculpas a Marta, Silas, Ana e outros moradores, ouvindo relatos que o fizeram baixar os olhos. Alguns aceitaram suas palavras com cautela, outros permaneceram frios. Ele não reclamou. Ao final viu Luísa de longe com Rafael no colo. Ela permitiu que ele se aproximasse por alguns minutos. Miguel tocou a mão do filho com delicadeza, sem tentar abraçar mais do que lhe fora concedido. Rafael sorriu sem entender histórias, culpas ou sobrenomes. Miguel chorou em silêncio e Luísa não o consolou. Também não o humilhou. Havia maturidade naquele espaço entre eles, uma paz sem reconciliação romântica, uma possibilidade de responsabilidade sem retorno ao passado. Você pode fazer parte da vida dele se aprender a ser presença, não dívida, disse ela. Miguel assentiu. Eu vou tentar merecer. Luísa corrigiu com suavidade. Não tente por mim, tente por ele. E, pela primeira vez, Miguel aceitou uma ordem sem sentir que perdia poder. 2 anos depois, em uma manhã de céu limpo, Luísa caminhava pelo jardim da Casa Andrade, enquanto Rafael corria atrás de borboletas, com passos ainda desajeitados.
O Grupo Aurora prosperava sob uma política mais transparente, o Instituto atendia centenas de mulheres, e o Jardim das Acácias tornara-se símbolo de resistência comunitária. Ernesto lia no banco, fingindo não se emocionar sempre que o neto tropeçava e levantava sozinho. Clara telefonava ao longe sobre novos projetos. Celina preparava bolo na cozinha, reclamando que ninguém sabia cuidar de criança com a competência dela. Luísa parou diante de uma árvore jovem plantada em homenagem à mãe. Tocou o anel no dedo e pensou na noite em que atravessara os portões Vasconcelos com uma mala pequena, um recém-nascido nos braços e o coração quebrado. Naquele momento, acreditara estar perdendo uma família. Agora entendia que perdera apenas uma mentira cuidadosamente decorada. A dor não desaparecera, mas deixara de governar. Transformara-se em raiz, e raízes, quando encontram terra justa, não prendem a árvore. Sustentam seu crescimento rumo à luz. Rafael correu até ela e ergueu os braços. Luísa o levantou, sentindo o peso vivo do futuro contra o peito. Ao longe a cidade brilhava com suas contradições, palácios e becos, promessas e ameaças, mas ela já não desejava provar nada a quem a subestimara. Sua fortuna nunca fora vingança, nem o sobrenome, nem os prédios assinados pelo Grupo Aurora. Sua verdadeira herança era a certeza de que dignidade não se pede na porta de ninguém. Carrega-se mesmo sob chuva até encontrar o próprio lar.